Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Josué, capítulo 2, que diz assim: Espia é mandado a Jericó. Desde Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espia, dizendo: Andei sobre a terra de Jericó, e foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Fazei sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. E a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. Disse: Em verdade, os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. Havendo-se deitado, fechou a porta, sendo já escuro, eles saíram e não sei para onde foram. E depois ele, depressa, porque o encontrará. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Uma atitude, ela é capaz de abençoar a nossa vida e, ou destruir. A escolha é nossa. Tem muita gente que diz assim: eu estou passando por isso porque eu não tenho escolha. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá oportunidade para todos os seres humanos, não importa a raça ou cor. Ele dá a oportunidade. Aquela mulher Raabe, ela era prostituta naquela cidade de Jericó. Diz mulher de vida fácil. Que vida fácil nada, vida muito difícil. E aquela mulher era aquela mulher que acolhia aqueles homens que estavam solitários, né? Comandante, gente da alta que gostava de um secreto, de uma coisa secreta, sabe? Ela acolhia aquele tipo de gente. E aqueles 2 homens, exatamente a Raabe. Porque provavelmente eles acharam assim: não vai levantar suspeito, porque quantos homens ela recebe por dia, né? 2 de uma vez, 3 de uma vez, né? Ela que sabe. E ali Raabe, ela já tinha ouvido falar do Senhor. Ela já tinha ouvido falar. A Raabe nunca tinha presenciado um milagre. Porque em Jericó, ali eles adoravam deuses. Mas ela ouviu falar que o Deus dos Hebreus abriu o Mar Vermelho para o povo dele passar quando saiu do Egito. Abriu o Jordão. E que o povo já estava desfalecido por causa da notícia o que Israel tinha feito com Sion, com Og e com o rei dos amorreus. Então ele já estava ali apavorado. E quando ela soube disso, quando ele chega para ela e fala, né, quem eles eram, ela resolve ajudar. Dali, ela já tem uma ideia brilhante. Quer dizer, Deus colocou no coração daquela mulher. Porque tem gente que diz assim: Deus me mandou para tal lugar, lá eu não tenho o que comer, lá eu não tenho o que beber. Tem. Deus sempre envia o escape. Deus sempre abre porta onde não há porta. Se você é enviado de Deus, não se preocupa, porque o que você precisar, Deus vai prover. Ele sempre faz isso. Aí, os soldados vai lá e bate. O rei quer que você põe para fora esses homens que você escondeu. Não, eu não escondi, não. Eu não sei. Eles vieram mesmo até a mim. Mas eles já foram. Eu fechei a porta e não sei para onde eles foram. E aí, antes daqueles homens
dormir, Raabe sobe até o eirado e fala para eles: sei que o Deus de vocês vai dar essa terra para vocês. E assim como eu usei de misericórdia com vocês, peço que vocês usem de misericórdia comigo, com a casa do meu pai, com a minha família, com as minhas irmãs, com toda a minha casa. E eles dizem: a nossa vida pela sua. Eu quero um sinal. E qual é o sinal? O sinal, a Raabe desce aqueles homens pela uma corda, porque a casa da Raabe ficava exatamente no muro da cidade. O muro da cidade era a parede da casa da Raabe. E a Raabe desce aqueles dois homens por uma corda de escarlate. O que é escarlate, Francisca? Uma corda vermelha. Desce e diz: essa corda vai servir por sinal. Essa corda, você amarra aqui na tua janela. Se quando nós vier, se o nosso Deus nos der esta cidade, essa terra, nós usaremos de misericórdia contigo, com a casa, com tudo que tiver dentro da casa do teu pai. Agora, se você, aquilo que não tiver dentro da casa do teu pai, nós não temos, está desfeita a aliança. Está desfeita a aliança. Então, qual é o segredo? Qual é a aliança? Que todos ficam dentro de casa. Não saia de dentro de casa. Ou seja, que todos ficam debaixo da cobertura. Porque quando você sai da proteção, você sai da presença de Deus, se você abre brecha, o inimigo entra, não entra não? Entra. E Raabe fez de tudo ali para que isso viesse a cumprir. Ela sabia, porque ela já tinha ouvido. Raabe era o quê? Era uma mulher que ela só ouviu falar. Ela nunca tinha ouvido milagre. E tem gente que já viu milagre, já viu prodígios e maravilha, mas está mais incrédulo do que aquela pessoa mundana. As pessoas que chegam hoje dentro da igreja estão com mais fé do que aquele que já tem anos e anos dentro da igreja e nada acontece na vida dele. Ele entra em soço e sai salgado. Porque ele está ali só cumprindo um protocolo. Só vai bater o ponto. Ele está ali mesmo só para ocupar uma cadeira. Ele não está a fim de buscar Deus. Ele está o corpo ali sentado na cadeira, mas o pensamento dele está rodando, só Deus sabe por onde. Só Deus sabe por onde. E aquela mulher não. Era a oportunidade dela salvar não só a vida dela, mas da casa dela. Da casa dela. Tá vendo como vale a pena? Vale a pena a gente se esforçar, pagar o preço pela nossa salvação e da nossa casa. O mundo está uma catástrofe. Mas se nós permanecermos nos pés do Senhor, não deixar essa aliança se quebrar que nós fizemos com Deus, Ele vai salvar nós e a nossa casa. Não se preocupa porque o A e o B não está fazendo. Você não é um A e o B. Salvação individual. É individual, sim. Se aquela família, aquela pessoa não quer, você quer, você já sabe quem é o nosso Deus. Por mais que você nunca viu um milagre, a Raabe nunca tinha ouvido um milagre, mas ela tinha ouvido falar. Secou o mar vermelho. Tu já imaginou? Secar o mar vermelho para o povo passar com o pé em terra seca? Não, isso é mentira. Como o rei de lá de Jericó disse, isso é mentira. Onde já se viu? Não, isso é boato. Isso é boato. Mas Deus vai fazer milagre na frente daqueles que diz que é boato. Na frente daqueles que diz, isso é mentira, isso nunca aconteceu. Deus vai fazer. Tudo que tu tá passando é porque o que Deus vai fazer na tua vida nem no coração humano penetrou e nem nos olhos das pessoas nunca se viu. Vai ser coisa inédita o que Deus vai fazer. Inédita. É aquilo que nunca aconteceu. Que pessoa vai ficar como quem? Não, eu não. Imagina, só a prostituta daquela cidade, muralha, fortificada, que era Jericó, só a família da prostituta. Por quê? Por causa da atitude dela. Toda vez que nós fazemos alguma coisa para abençoar qualquer pessoa, nós temos que fazer para abençoar pessoas. Mas é diferente quando você faz abençoa um servo de Deus, um enviado de Deus. O que a palavra diz? Se você der um copo d'água na qualidade de filho de Deus,
para um filho de Deus, Deus não vai esquecer de te abençoar. Sim, abençoa. Não deixa de abençoar. Se você tem oportunidade de abençoar, você vai receber galardão de profeta. Galardão de profeta. Deus, a palavra dele fala, se alguém abençoar um dos pequeninos dele, por amor dele, será abençoado também. É dando que se recebe, é plantando que se colhe. E quanto mais se essa pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa que vive ali pagando o preço por você, pela sua casa, e mesmo que não seja, mas é um homem e uma mulher de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E ela creu. Você sabe onde foi parar a linhagem daquela mulher? Genealogia de Jesus. É. A prostituta, a Raabe. Genealogia de Jesus. Ela faz parte. Sim. Se você for lá, ler tudo em afiliação, você vai ver que Raabe faz parte. Por quê? Ela podia dizer, não, é melhor eu ficar do lado... Tu já imaginou o comandante ficar do lado do rei do que ficar do lado de 2 homens espia que eu não sei nem quem é? Ela não podia falar isso? Não vou ficar do lado desse gentinha nada. Olha só, não. Eu me deito só com a elite. Não, sai da minha casa. Vou chamar já o comandante. Ele vai vir aqui. Já era uma vez 2 espias. Não, ela escondeu. Ela arriscou a própria cabeça dela. Não, só a cabeça dela, não. Toda a casa dela. Por amor daqueles 2. Mas aqui dali... Salvou não foi só uma vida, nem 2. Foi toda a casa dela. Toda a casa dela. E é por isso que a Raabe ficou na história da Bíblia. Você vê? Ficou Raabe aqui, uma prostituta. Porque tem gente que diz, porque aquele fulano é ladrão, porque é prostituta, porque é isso, porque é macumbeiro, porque é isso. Deus dá oportunidade. É você que decide quem você quer ser. Francisca, mas já estou velha para decidir quem eu quero ser. Abraão, ele foi pai de nação. Quantos anos Abraão tinha mesmo? 10 anos? 20 anos? 15 anos? Você viu? 100 anos quando nasceu o Isaquinho, não foi não? Foi. E a Sara? 90, não foi não? Então, para Deus não tem esse negócio, eu já estou muito velho. Eu não posso. Não, é só quem não quer mesmo. É só quem não quer, porque a porta da oportunidade, a porta está aberta ainda. A porta da arca está aberta. Pode entrar todos aqueles que quiser fazer essa aliança com Deus, a porta está aberta. Até então. Mas ela não vai demorar para se fechar. Não. O tempo já está cada vez mais difícil. Então, faça como a Raabe fez. Tenha uma atitude de fé. E faça aquilo que Deus mandou você fazer. Faça. O povo ficou apavorado. Jericó ficou fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Por causa daqueles 2 homens e por causa só de ouvir falar. Eles não tinham visto o milagre, não. Só tinha ouvido falar. Muita gente vai ouvir falar de você e vai acreditar. Sempre vai ter aqueles que não acreditam, mas problema de quem não acredita. Nós não temos que convencer ninguém. Quem convence é o nosso Deus. Ele é quem convence as pessoas, não nós. Nós temos que fazer o nosso papel. Falar aquilo que Deus mandou nós falar, aconselhar, apaziguar. Mas o mais, quem faz é Deus. Nós não somos Deus e nem precisamos fazer o papel dele. Não. Cada qual tem sua função. Cada qual no seu quadrado. Tu já pensou se a cabeça diz eu quero ser pé? E o pé diz eu quero ser cabeça? A boca diz eu quero ser olho? E o olho diz eu quero ser nariz? Tu já imaginou? Como seria esse negócio? Não. Cada qual no seu quadrado. Cada qual faz aquilo que Deus mandou fazer. E assim vai ser todos abençoados. E quando chegou a destruição de Jericó? A aliança que eles fizeram. A aliança era aquela corda amarrada lá. Aquela corda vermelha não podia sair daquele lugar. Porque aquilo lá é o sinal.
É o sinal. Deus vai te dar sinal que ele está falando contigo. Tu pode até dizer, não, essa palavra não é para mim, porque eu não gosto de crente, eu não gosto desse negócio de crente. Não, eu escutei essa mulher aí, sabe? Por acaso, foi por acaso que eu escutei ela. Eu nem gosto desse papo de crente, eu nem gosto desse negócio. É, eu sei. Nada é por acaso. Não. Deus tem o meio de falar com todo mundo de maneira diferente. A Raabe, quantos anos a Raabe tinha? A Bíblia não fala quantos anos ela tinha. Quando ela tomou essa atitude, ela vivia assim, se deitava com um hoje, se deitava com outro amanhã. Mas quando Deus colocou a oportunidade na frente dela, ela não desperdiçou. Ela disse, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar. E o povo aqui, tá todo mundo apavorado, desmaiado, de pavor, de tremor, por causa do teu Deus. Por causa do teu Deus. Nós sabemos que ele abriu o mar vermelho. E Deus vai abrir o mar vermelho que está aí na tua frente, impedindo de tu passar essa pedra de tropeço que está aí. Deus vai remover do teu caminho para tu passar. Vai. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ai, Francisca, mas tem um Jordão. É época de cheio, não tem problema não. Se ele abriu o mar vermelho, o que é o Jordão na frente do mar vermelho? Nada. É tomar água de canudinho. É tomar água de canudinho. Na frente do Mar Vermelho, o Jordão, é água de canudinho. O nosso Deus, quando nós obedecemos, ele vai nos exaltar, vai nos honrar. Vai. A oportunidade, ele dá para todos. Nós só temos que não desperdiçar. O tempo da oportunidade é agora. Não fica, porque a gente fica sempre preocupado. Meu Deus, eu estou construindo. Meu Deus, eu estou fazendo isso. Meu Deus, eu estou fazendo aquilo. E esquece de viver. E quando nós morrer, vamos levar tudo isso no caixão junto? Vamos? Não. É melhor nós tratar de fazer aquilo que Deus mandou. Sabe por quê? Porque qualquer hora ele está batendo na porta, ele está aparecendo aí nas nuvens, tá? E aqueles que ficou tão preocupado com os bens materiais, vai ficar com bens materiais e tudo. E vai servir para quê? Vai servir para alguma coisa? Não vai, não. Então, não deixa de fazer primeiro para Deus. Não vou fazer primeiro para Deus, não. Primeiro eu. Vou fazer primeiro eu e depois eu faço para Deus. Se Raabe fosse fazer primeiro para ela, o que tinha acontecido? Tinha morrido ela e toda a casa dela. Não tinha ficado pedra sobre pedra de Jericó. Mas ela escolheu fazer primeiro para Deus. Se negou a si própria para fazer para Deus. Como assim, Francisca? Quando ela acolheu aqueles 2 espias e resolve proteger, ela escolheu Deus. Foi. Porque quando você faz alguma coisa para um filhinho, um pequenino de Deus, você está fazendo para o próprio Deus. Através daquela atitude, você está sendo abençoada. E, em consequência, tua casa também. E tudo que é seu está sendo abençoado. E o contrário também. Quando você senta para sentar lenha, descer a ripa nos servos de Deus, está sendo amaldiçoado tu e a tua casa. Tu e a tua casa. É assim que funciona. 2 pesos e 2 medidas. É assim. Então escolhe a boa parte, ficar aos pés do Senhor Jesus. Não importa se estão dizendo, agora ela virou o quê? Virou beata. Só fala de Deus. Porque a mulher, oh meu Deus, só não dá nem para conversar com ela. Se você falar 10 coisas, 9 é de Deus. Claro, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de Deus, eu vou falar o quê? Eu vou falar de Deus. É isso que eu sei mais falar, é de Deus. E isso me dá prazer falar. Mas meu pai era assim, minha mãe era assada. Não interessa, a Raabe era prostituta. Mas Deus deu oportunidade, ela não desperdiçou. Ela aproveitou. E por que Deus não vai dar para você também? Quantas oportunidades Deus já te deu e tu deixou passar batido? Tô cansada. E que bem, não, amanhã eu vou. Amanhã, tá igual Bacurau, amanhã eu vou. Aí passa amanhã, não, depois eu vou. Não, depois eu vou. Amanhã eu vou. Que amanhã tu vai, que amanhã não existe? É hoje, é agora. É agora. Nós temos
oportunidade de ir aos domingos à casa do Senhor, adorar, buscar a presença do Senhor. E muita gente fica em casa roncando na preguicite, só engordando na engorda ali, come, bebe, deita. Descansar. Aí acordo, vou lá, pego o controle da televisão, televisão, assistindo jogo, assistindo... Pode até assistir. Primeiro vai dar a tua primícia para Deus. Primícia, as primeiras horas da manhã, vai lá. Nosso culto é 1 hora de culto. É 1 hora. Que manda essa preguiça ir pro raio, pro papa, pro quinto dos infernos com a passagem só de ida. Toma um banho de água fria, coloca uma roupa bonita e vai para a casa do Senhor adorar Ele, que tu vai ver que Ele vai mudar essa tua vida, vai escrever uma nova história para você. Aí fica nessa preguiça para tirar o pé do chão. Quando tira o pé do chão, o capim já morreu. Só de preguiça. Só de preguiça. Mas que Deus te liberta dessa maldita preguiça. No nome do Senhor Jesus. Ai, mas eu tô doente, eu tô passando mal. Pois vai lá, porque lá é o consultório dos médicos. Ele pode te curar. Um mês passado, um mês retrasado, chegou na nossa igreja uma senhora que ela é de Portugal. E aí, ela disse que eu sempre mando a palavra do dia, mas eu não sei, eu não conheço todas as pessoas que eu mando a palavra do dia. E aí ela veio visitar uma filha dela que mora aqui na Bélgica, e ela disse assim, quando eu for à Bélgica, eu vou visitar essa igreja, eu tenho que conhecer essa irmã, essa pastora, eu vou visitar essa igreja. Mas não é por causa de mim, não é por causa de Deus. E aí ela disse que estava tudo pronto para vir para a igreja, mas ela disse que quando ela entrou no carro, deu um negócio nela e disse, não, volta, dentro do carro, volta, vai, fica em casa descansando, tu vai fazer o que na igreja? E ela disse, não, eu vou, porque eu prometi que quando eu viesse na Bélgica, eu ia visitar, e eu vou para essa igreja, eu vou visitar essa igreja. E eu cheguei cedo na igreja e fiquei na intercessão. Senhor, envia anjo em cada casa dessa cidade, cortando todas as amarras, porque Satanás coloca amarra, Satanás coloca obstáculo, coloca cansaço, para as pessoas não virem te buscar. E fiquei orando e fiquei dizendo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, toda barreira, todo impedimento, todo demônio que estava impedindo essa pessoa de vir, sai do caminho dela para ela vir. E fiquei orando, Tava assim, parecia que não ia chegar ninguém na igreja. E eu lá, de cara no chão, e levantava, estendia a mão para a rua e orava. Aí eu comecei a falar. Quando eu comecei a pregar, eu falei, Satanás, tem gente aqui que era para vir. Queria vir, mas tinha uma coisa que não queria deixar. Aí quando eu falei de oportunidade para a pessoa dar testemunha, ela levantou a mão e disse, irmã, eu estava nessa luta. Eu disse, quando eu chegar na Bélgica, vou visitar essa igreja. Eu já estava dentro do carro e alguma coisinha não volta. Começou a me dar uma dor, que era para eu voltar. Eu falei, mas com dor, sem dor, eu vou chegar lá. Porque eu vou para a casa do Senhor e Ele vai me curar. Na hora que ela chegou na igreja, que ela sentou, a dor sumiu. Sumiu, ficou curada na hora. A outra disse que estava naqueles dias e disse, Senhor, eu não vou não. Deus disse, tu vai. Eita, Jesus. Vou não, Senhor, tu vai. Ela disse que estava naquele dia que estava vindo enxurrada. E ela disse que quando ela tomou banho, o negócio deu uma pausa. E Deus disse, tu vai. E ela veio. Ela disse que quando ela chegou na igreja, nada. Não caiu mais nada. Ficou normal. Então, é muito obstáculo que Satanás coloca para você não ir buscar o Senhor, obstáculo para você não fazer aquilo que Deus mandou. Se você não se levantar, vai mesmo se arrastando. Se não dá para ir de pé, vai nadando no seco. Mas chega lá, minha filha. Não deixa o inimigo te atrapalhar, não. Ora e diz, Senhor, no nome do Senhor Jesus, repreenda esse atrapalho. Porque toda vez que a gente se levanta para fazer as coisas para Deus, o inimigo se levanta. Olha a atitude dessa mulher. Se ela tivesse escolhido, ela não estava aqui, não. Era só Jericó destruída. Não tinha Raabe na fita. Mas Raabe ficou. E fez parte da genealogia de Jesus. Então, glória a Deus, aleluia. Então, você pode mudar a
tua situação. Você pode contar um hino de vitória. Você pode, a partir de hoje, escrever uma nova história na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, para de ficar nessa moleza aí. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus é contigo, mulher. Deus é contigo, homem. Deus é contigo, criança. Deus é com todos aqueles que buscam a presença dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, Pai. No momento que essa pessoa usar desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta imediatamente, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, que essa pessoa, meu Deus, venha ter a fé dela avivada, Senhor. Que ela venha sair de cima dela todo o cansaço físico e mental. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, aviva a tua obra, dá crescimento para essa obra, Pai. Tira, Senhor, toda barreira, todo obstáculo do caminho da tua obra, Senhor. Proteja, Pai, a tua obra, Senhor. No nome do Senhor Jesus, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Vai repreendendo, Senhor, todo embaraço, toda pedra de tropeço, todo obstáculo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, todo espírito de pombagira, de Jezabel, de tranca-rua, enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindra. No nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra, Satanás. Tu e toda a tua legião demoníaca, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Todo levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, contra tudo que é nosso, contra a nossa finança, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Seja desfeito agora todo ninho de Satanás, toda seta maligna lançada contra a nossa casa, contra os nossos projetos. Caia por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda porta que estava fechada que seja aberta. Caminho que estava fechado, que seja aberta para o povo de Deus passar, que seja no Mar Vermelho, que seja no Jordão, mas Deus abre esse caminho hoje, Deus abre essa porta hoje para você entrar. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito de loucura, todo espírito de depressão, todo espírito do medo, espírito do câncer, espírito da fibromialgia, da artrite, astrose. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal do corpo do povo do meu Deus. No nome do Senhor Jesus, toda enfermidade bate em retirada. Esse demônio que levou esse homem, essa mulher, tirou de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. Eu te repreendo, Satanás e seus demônios. Esse demônio que fica nas BR, nas encruzilhadas, para causar acidente, eu te repreendo, Satanás. No nome do Senhor Jesus, sai espírito destruidor de acidente. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Pai querido, Pai amado. Envia a tua legião de anjos nos nossos trabalhos, Senhor, nos escritórios, nos lares, Senhor, para repreender todo o mal, Senhor, aquele espírito de contenda, Pai, que esse casal briga noite e dia, Pai, que a tua paz, Senhor, esteja com nossos familiares na nossa casa, meu Deus, protegendo de toda e qualquer briga, contenda, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia a tua legião de anjos nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital, nas UTI, nas neonatal, Pai, nos corredores, em todo lugar para proteger, para dar saúde para o teu povo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, envia nas penitenciárias, nas cadeias, nos manicômios, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por teu socorro, que tu esteja tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, libertando, arrebentando as correntes, as cadeadas, as grades, e dando a vitória para o teu povo em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez. Fica na paz do Senhor Jesus.